Terceirão, nessa aula de hoje, a gente vai fazer um apanhado da semana 9 e 10. Né? Preste bem atenção, que é fundamental, mas muito fundamental, para a gente entender circuitos elétricos, tá certo? Que entendamos os conceitos básicos e primordiais de eletrodinâmica, que é exatamente o conceito de corrente elétrica. Então, a primeira pergunta aqui, que eu pedi no questionário, é para você definir corrente elétrica. Olha, existe uma diferença entre defina corrente elétrica para defina a intensidade de corrente elétrica. Aqui eu quero que você defina, diga o que é bem teórico, o que é corrente elétrica. Gente, quando se tem um condutor, tá certo? É um fio. Nesse fio existem elétrons. Quando a gente estabelece uma diferença de potencial, vai haver um movimento ordenado dos elétrons existentes dentro do condutor. A esse movimento ordenado é chamado de corrente elétrica. Então, quando a gente diz o que é corrente elétrica, ou define a corrente elétrica, a gente simplesmente vai dizer que corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. O movimento ordenado de elétrons é chamado de corrente elétrica. Tá certo? Agora preste atenção no detalhe. Para esse movimento acontecer, é preciso que haja um desnivelamento elétrico. Se não houver um desnível elétrico, a gente não vai ter corrente elétrica. Ok? Para a gente entender bem direitinho, preste bem atenção aqui. Eu vou fazer aqui uma demonstração bem simples, também caseiro, tá certo? Bem simples. Essa lata está aqui na superfície, ela não se move, ela vai estabilizar. Agora, na hora que eu fizer um desnível aqui, nessa superfície, essa lata vai se mover, ou para a esquerda, ou para a direita. Agora, faça de conta que essa tábua aqui é um condutor e que a lata faz o papel do elétron. Olha como ela fica paradinha. Aí na hora que eu faço um desnível aqui, ó, ela se desloca. Então esse é o significado do que seja corrente elétrica. Movimento ordenado, mas só acontece porque tem uma diferença de potencial. Ok? E qual é a unidade de corrente elétrica? Essa unidade que eu me refiro, gente, é a unidade de medida. Como é medida a corrente elétrica? O leite é medido em litro, é medido em mililitro, tá certo? Se for em pó, é medido em quilograma, em grama e tonelada. A temperatura é medida em Celsius, em Kelvin, Fahrenheit. O tempo é medido em segundo, em hora, em minuto. A corrente elétrica também tem uma medida. A corrente elétrica é medida em ampere, tá certo? A corrente elétrica é medida no sistema internacional em ampere, abreviado por um A maiúsculo, em homenagem a Ampère, cientista francês. Esse Ampère, na realidade, a gente vai ver mais na frente, que esse Ampère, ele surgiu, a definição dele é exatamente a quantidade de carga por segundo, ou seja, 1 ampere seria 1 coulomb, que é a unidade de carga, 1 coulomb por 1 segundo. Essa é a definição de ampere no sistema internacional. Ok? Questão 3. Qual o sentido da corrente elétrica? Gente, nós sabemos lá na química que os prótons não se movem. Quem se move são os elétrons. Mas no começo, quando se começou a estudar a corrente elétrica, não se atentou para esse detalhe. E colocou-se como a corrente elétrica seria o movimento partindo do polo positivo.
Daí ficou estabelecido que a corrente elétrica era como se os prótons se movessem, ou seja, a corrente tem o mesmo sentido do campo elétrico. Ela sai do polo positivo e vai para o polo negativo. Essa é a corrente convencional. A corrente real é feita pelos elétrons. A convencional é contrário ao movimento dos elétrons. Tá certo? Então, o sentido da corrente elétrica que a gente usa é o sentido convencional. Convencional. O sentido convencional é como se ela sai do polo positivo e vai para o polo negativo. Tá certo? A corrente é feita desse jeito. Quando chegar em circuito elétrico, a gente vai ver isso bem mais com detalhezinho. E eu prometo a vocês até um experimento caseiro prático para vocês verem no vídeo. Quais os efeitos da corrente elétrica? Ixi, é efeito que professor do mato não sabe contar e da capital se atrapalha. É muito efeito. Mas os principais, basicamente, são 3. O primeiro deles é o efeito térmico. Efeito térmico. Aí, professor, onde é que eu vejo o efeito térmico? Onde é que eu vou encontrar o efeito térmico? Ferro elétrico, quando você liga. A galera que gosta de ficar bonitinha, tanto os meninos como a menina, aquela chapinha, né? Tem um resistor, a gente vai falar mais na frente. Tem também a questão, o tempo está muito frio, Lusiana atualmente está muito frio. Chuveiro elétrico, tem o efeito térmico da corrente elétrica, certo? Secador de cabelo, efeito térmico, ok? Não é o efeito térmico do aquecimento lá do fogão, não. É o efeito térmico através da eletricidade, ok? Então, efeito térmico a gente vai encontrar nos resistores, vai ser o objeto de estudo lá da frente. Um ou outro efeito, o efeito que é pouco, esse aqui a gente pensa que é pouco utilizado, é o efeito magnético. O efeito magnético, a gente vai ver com mais propriedade quando a gente estiver lá na frente estudando a parte de eletromagnetismo, ok? Os efeitos magnéticos da matéria. E esse aqui, fisiológico. Isso aqui são os famosos choques. Choque elétrico. Então a corrente elétrica ela tem essa propriedade. Passa por um resistor, efeito térmico, tá certo? Passa por um fio condutor, ela provoca efeito magnético, provoca campo magnético. E quando ela passa por qualquer célula animal, ela provoca um efeito fisiológico. Não é só no humano não, viu? Qualquer célula animal, ele sofre efeito fisiológico, que é exatamente o choque elétrico. O 5. Defina a intensidade de corrente. Eu queria chamar a atenção aqui para a palavra intensidade. Quando a gente vai definir intensidade de corrente elétrica, gente, a grandeza é corrente elétrica. Intensidade é apenas um complemento que eu uso para a grandeza corrente elétrica. Por coincidência, a corrente elétrica ela é simbolizada por um I, maiúsculo ou minúsculo. E a corrente elétrica, quando eu vou definir intensidade, eu vou dizer que é a quantidade de carga que passa em um determinado intervalo de tempo. Então, se eu tenho aqui um condutor, eu pego aqui uma seção desse condutor, pego aqui uma seção reta desse condutor e faço passar elétrico por ele, a quantidade de elétrico que passa aqui no intervalo de tempo é chamado de corrente elétrica. Por isso que a gente, vamos voltar um pouquinho aqui, ó, o ampere é coulomb por segundo. Coulomb é unidade de carga, intervalo de tempo, segundo. A corrente elétrica é chamada de ampere. E o ampere é exatamente a equação matemática, carga por segundo. Exatamente coulomb por segundo. É exatamente a definição. Aí muita gente vê essa equação e diz, eu vou definir a intensidade. Intensidade de quê, meu filho? Pode ser intensidade da força, pode ser intensidade da velocidade, tá certo? Intensidade é apenas uma palavra gramatical.
amo você intensamente. Olha aí, tá certo? Rapaz, o frio hoje aqui está muito intenso. Não é uma grandeza não, gente. É um complemento que eu estou usando para explicar uma grandeza. Então, cuidado. A intensidade não é uma grandeza física, não. A grandeza é corrente elétrica. Intensidade, que eu estou dizendo aqui, é defina o módulo da corrente elétrica. Defina como é o valor da corrente elétrica. Defina como é matematicamente corrente elétrica. Aí eu estou falando de intensidade de corrente elétrica. Ok? Gosto intensamente de dar aula de física. Ok? Manjaram aí a coisa? Diferencie corrente contínua de corrente alternada. É o problema 6, a questão 6, né? Corrente contínua, CC. Corrente alternada, corrente contínua, CC. E corrente alternada, CA. Corrente alternada. Se você pegar uma pilhazinha, tá certo? Uma pilhazinha, aquelas pilhazinhas que a gente usa nos eletroeletrônicos, né? Praticamente a gente não usa hoje em dia, mas no controle remoto a gente ainda usa aquelas pilhazinhas. A corrente dela lá é contínua. O tempo todo que você olhar para a pilha, está um polo mais e um polo menos. Daquele jeito, se você mudar a pilha, virar ao contrário, o aparelho não funciona, porque a corrente gerada pela pilha e pela bateria dos automóveis são correntes contínuas. Corrente contínua, ela tem o mesmo sentido e a mesma direção. A corrente alternada, ela está o tempo todo alternada, eu estou alternando. Aqui, a corrente contínua, ela tem mesmo sentido. Tem o mesmo sentido. O tempo todo, o mesmo sentido. A corrente alternada, ela tem sentido variável. Tá certo? Está o tempo todo variando o sentido. E aqui o sentido é o mesmo. Ok, terceirão? Até a próxima.